Muito bem, vamos analisar primeiramente aqui o WCF do Escrita Fiscal Service, né, a parte do servidor desse módulo Escrita Fiscal, que é que nós precisamos alterar para que o controle de acessos fosse implementado, tá? Nós vamos partir do princípio de que os dados já se encontram na base, né? Então a tabela função ela já possui lá os seus dados cadastrados. Função, aqui está. Nós já temos aí as funções com seus formulários. Observe que o nome do formulário aqui está no padrão do Delphi, mas não tem problema, nós vamos conseguir testar desse jeito aí, você vai ver como, tá? Faz de conta que nós cadastramos isso aqui no nosso formulário, né? Que no final nós vamos ver o formulário de cadastro do usuário e do papel, tá? Mas vamos fazer de conta que fomos nós que cadastramos, tá? Vamos partir do princípio que já está cadastrado, né? Daí eu tenho o papel, já tenho dois papéis cadastrados, um com acesso restrito e outro que precisa de concessão de acessos, né? Tem o papel função para esse usuário que necessita que os acessos sejam concedidos para ele. E tem os dois usuários, né? Tem um usuário administrador, que está vinculado ao papel 1, e tenho um outro usuário qualquer aí que está vinculado ao papel de número 2, que é o papel financeiro lá, tá? E nós vamos testar com os dois nesse nosso módulo aí de escrita fiscal. Bom, aqui no lado do servidor, o que é que eu preciso fazer? Primeira coisa é mapear as minhas tabelas, né? Eu vejo que eu tenho aqui um usuário DTO, né? Não existia esse DTO no módulo escrita fiscal, então eu inseri esse usuário DTO aí. Ele tem o ID do colaborador, o ID do papel, login, senha, a data de cadastro e o administrador, se ele é ou não administrador. Tem o DTO e tenho o HBM, né? Mas veja que eu não tenho aqui, olha, papel, função, não tenho essas três tabelas. No lugar disso eu tenho uma view controle acesso. Ora, para facilitar a nossa vida, né, para eu não mapear ali três tabelas, eu criei uma view controle de acesso. Nessa view eu pego de papel função o ID, pego o ID do papel, o ID da função e se está habilitado. E da função eu pego o nome e o formulário. E dessa forma eu tenho, no final das contas, nessa view, o que interessa apenas para mim aqui do C#, né? O usuário da linguagem C#, desenvolvedor da linguagem C# do ERP, né? Então aqui em view controle acesso, eu vou ter o ID do papel, o ID da função, se está habilitado ou não, o nome e o formulário. Perfeito? Muito bem. Depois que eu crio a view, né, você vai precisar criar essa view, tá? Ela está na pasta comum viewsbd. Você vai executar isso daqui no SQLog para criar essa view aí, ou no seu banco de dados que você está utilizando, né? Você mapeia a view também, tá? Então, ID papel, ID função, habilitado, nome e formulário. E no HBM, não esqueça de informar o ID como identity, né, como a chave primária aí, e ele não vai se repetir, né, porque nós estamos pegando o ID da tabela papel função, tá? Então não tem perigo de se repetir esse ID aí, né? Se você não fizer isso aí o NBernate vai endoidar, não vai funcionar. Mas como você já está pegando aí o projeto pronto aí no DVD, né, não tem muito o que se preocupar, só para dar um toque, né, quando você estiver construindo alguma view, você tem que de alguma maneira criar um campo ID que não se repita e mapear aqui como um generator class, tá? Aí você coloca aí o tipo de generator do ID. Perfeito, mapeei o usuário, mapeei a minha view controle acesso. Depois disso, o que é que eu faço? Depois disso eu venho na minha interface, onde eu tenho aqui os meus contratos, né? Então aqui, ó, na região usuário, eu vou ter um método selectUsuário que vai me retornar um usuário DTO. E quais são os parâmetros que eu passo para ele? Eu passo o login e a senha, tá? Eu vou ter a implementação disso aqui, ó. O usuário
login e senha, né? Então eu primeiro crio um usuário, depois eu instancio uma sessão do NBernate, daí eu crio um DAO, né? Só que é um DAO específico, eu não estou usando um DAO genérico, como aqui embaixo, olha, NBernate DAO, não. Eu estou usando um DAO específico chamado usuário DAO, tá? E o que é que tem nesse usuário DAO? O usuário DAO ele tem apenas um método, tá? É um método select, onde eu recebo o login e a senha. Daí eu crio uma consulta from usuário DTO where login and senha. E a senha vai ser o MD5 do login mais a senha, tá? Eu estou utilizando aqui uma coisa nova também, né, que é a biblioteca. Essa biblioteca é uma biblioteca com algumas funções, ok? Vamos logo abrir essa biblioteca aqui para nós analisarmos. Pressionar F12 para abrir essa classe. Ela é uma classe toda estática, para ela não precisar ser instanciada. Então ela é chamada diretamente os métodos dela. E o método que eu estou utilizando nesse momento aqui no usuário DAO é o método quotedstr. O que é que ele faz? Ele põe strings, né, põe os apóstrofos, né, no caso, na string que eu passar. Ele vai me retornar a string com apóstrofos, ok? Então, para eu não ter que colocar aqui na minha consulta SQL um apóstrofo, depois mais um apóstrofo aqui e tudo mais, né? Para não ter que fazer isso na mão, eu chamo esse método quotedstr, tá? Ok, mas por que eu estou usando aí essa linguagem HQL para isso, né? Por que eu não fiz da mesma forma como eu vinha fazendo anteriormente? Para a gente mostrar outras formas de fazer, tá certo? Então aqui, ó, nesse base, né, que é o NBernate DAO, eu já tinha os meus métodos padrões lá, o método save, o método update, o delete. No método select, eu utilizo aí esse exemplo, né, onde eu habilito o like, ignoro se é caixa alta ou caixa baixa, excluo os nulls, excluo os zeros. Isso aqui às vezes fica um pouco ilegível, esse código aqui, tá? De repente, se você colocar isso aqui na mão de algum desenvolvedor, se ele não for bastante experiente, ele não vai entender nada, né? Já se ele olhar para um código como esse aqui, ó, select objeto, aí eu estou recebendo uma string, consulta SQL. Pô, que string é essa? É essa string aqui. Isso aqui fica mais legível, ok? Então você sempre tem que verificar, né, o custo-benefício de escrever menos e a legibilidade do seu código. Às vezes um código muito puro, né, um código quase beirando a perfeição, fica ilegível. De repente um usuário menos experiente não vai conseguir dar manutenção nesse código, tá certo? Bom, mas é isso, né? Você analisa aí o custo-benefício. Eu desenvolvi mais esse método aqui, tá, para mostrar para você como é que a gente faz também com as consultas, utilizando a linguagem aí SQL do Hibernate, no caso aqui do NHibernate, né? Então, ele aqui, olha, esse objeto select objeto SQL, ele vai retornar apenas um objeto, que é exatamente o que eu estou querendo aqui, né? Então, o que é que eu faço aqui, ó? Eu seleciono o usuário, onde o login é igual ao login passado e a senha é igual ao MD5 do login mais senha. Como assim? Essa senha aqui, ó, do usuário, quando ela for cadastrada, ela tem que ser o MD5 do login mais a senha que o usuário digitou. Legal? Então, se nós viermos aqui na internet, por exemplo, se eu procurar aqui por MD5, eu acho esse MD5 hash generator aqui, ó. Eu sei que o login do usuário é 1 e eu sei também que a senha dele é 1. Então a concatenação de 1 e 1 vai me fornecer esse hash MD5 aqui, ó, que é exatamente a senha dele. Legal? Já o login e a senha desse cara aqui, desse segundo usuário, o login dele é 2 e a senha é 2. Olha só a senha dele aqui, ó. É igual a essa que está no banco, tá? Então, quando o usuário digitar lá no edit 22,
vai chegar aqui no servidor, né, quando ele digitar lá no lado do cliente, login 2, senha 2, vai chegar aqui no lado do servidor. Daí eu vou selecionar do usuário, onde o login é igual a 2 e a senha é igual a concatenação de 2 e 2, passando um MD5 em cima disso, né? Daí ele vai me retornar esse valor aqui. Ele vai realizar essa consulta no banco de dados, né? Ele vai chamar o método selectObjetoSQL, e esse método retorna apenas um objeto, tá? Veja que ele cria aqui uma query com base na consulta e o resultado dessa query é uma lista, né? Daí eu já digo que ele deve retornar um resultado padrão, que é nulo, né? E se a lista tiver uma contagem maior que 0, é porque ele achou aquele usuário. Daí ele me retorna o primeiro usuário da lista, tá? Ele pega o primeiro usuário da lista, atribui a resultado, né? E ele vai retornar então o resultado, né? Que no final das contas será esse objeto genérico que ele passou aqui. Legal? Perfeito. Daí ele retorna para o método que chamou ele esse resultado, que no caso vai ser agora um usuário DTO. E aqui onde eu estou implementando o método, olha, eu recebo esse resultado aqui, né, e retorno isso lá para o lado do cliente, né, lá para a aplicação, onde o usuário clicou lá no botão OK da janela de login. Tá? Muito bem. Isso para o usuário, né? E para o controle de acesso, o que foi que eu fiz? Controle de acesso. Eu tenho aqui na minha interface um método, o método selectControleAcesso, e aqui eu segui o padrão. Eu passei um objeto como parâmetro, padrão que nós já estamos utilizando para o treinamento, tá? Eu implemento então esse método aí, controle acesso, daí eu já uso o DAO padrão, ok? Eu passo esse controle acesso como parâmetro, esse cara aqui, né? Ele vai subir lá do cliente já com algumas coisinhas preenchidas, ok? Você vai ver que na lógica que eu desenvolvi, que nós desenvolvemos aqui, esse objeto controle de acesso ele vai subir com o nome do formulário, por exemplo, auditoria. Então ele vai descer para o cliente com essas três ações aqui, ó. Legal? Daí ele vai verificar, esse cara tem acesso ao inserir, ao alterar, ao excluir, certo? Por isso que nós fizemos dessa forma aqui. Então ele vai retornar para o cliente uma lista de controle de acesso, uma lista de funções, né, para nós verificarmos se ele realmente tem acesso àqueles botões daquela janela que ele está acessando naquele momento. Perfeito? Bom, eu posso executar isso aqui, né, e nós podemos verificar o seu funcionamento, tá? Vou executar. Pronto. Tenho aqui, olha, o select usuário. Se eu clicar em invoke sem informar os parâmetros, ele vai me retornar um nulo. Se eu informar aqui 1 e 2, ele vai me retornar nulo também. Se eu informar 1, olha só o que ele vai retornar. Vai retornar o primeiro usuário lá, né, que é o administrador. Se eu informar 2, aí ele já me retorna o segundo usuário lá, que é o cara que vai trabalhar no financeiro, né? Tá vinculado ao papel financeiro aqui. Legal? Se eu vier em Select Controle Acesso, eu vou colocar aqui no nome do formulário, vou colocar, por exemplo, esse aqui, auditoria. Auditoria. Vou invocar e aí ele me retornou 3. Olha, o botão inserir, o botão alterar e o botão excluir, né? E aí lá na aplicação cliente, o que é que eu vou ver? O botão inserir, ele está habilitado? Não. Então eu vou desabilitar o botão. O botão alterar está habilitado? Não, que é o botão consulta lá, né? No cliente.
não está. Então, eu vou desabilitar lá o botão. E o botão excluir também não está habilitado. Esse cara não tem acesso a nada nessa aplicação. Nessa janela, pelo menos, na janela auditoria. Legal? Então esse aqui é o lado do servidor. O que é que nós precisamos alterar para que o controle de acesso funcione aí no lado do servidor, tá? Na próxima videoaula nós vamos analisar o WPF, né? O que nós precisamos alterar no lado do cliente para que o controle de acesso seja possível.